Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kiritos Umaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 77 e 78. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 77. Última vez. Espelho o mundo. Na casa de Brulé no Mirrorworld, ela e seus capangas se reúnem em torno de uma panela gigante cheia de água fervente. A cenoura está amarrada em uma corda acima dela, e o grupo de Brulé está ansioso para cozinhá-la e comê-la. Chopper tenta alegar que ela não terá um gosto bom, mas ele é ignorado e informado de que será adicionado à coleção de criaturas raras da Big Mom. No entanto, esta situação é exatamente o que Chopper planejou, e ele fez questão de ser capturado em Eve Point para poder escapar de suas correntes. Já passou tempo suficiente para que ele também pudesse ativar o Monster Point, e ele espera para executar seu plano. Biblioteca prisional. Os piratas da Big Mom, agora acompanhados por Perospero, abrem um livro na página em que Naruto, Luffy e Nami estão e posicionam o Dendemushi da Big Mom na frente deles. Já faz um tempo, Luffy Chapéu de Palha. Você finalmente chegou até aqui. Big Mom falou com o Luffy. Essa é a Big Mom? Luffy perguntou antes de se inclinar para a frente. Deixe-me sair. Tenho que voltar. Vou sair daqui mesmo que tenha que destruir tudo. Mamãe, mamãe. Uau, uau, você ainda tem esse tipo de espírito. Como você não trouxe toda a sua tripulação, pensei que tivesse esquecido o que me disse na Ilha dos Tritões. Sim, um dia vou chutar sua bunda. Mas desta vez só viemos trazer Sanji de volta. Chega de blefe. Você vai apodrecer indefeso aí. Chapéu de palha, você já está condenado. Big Mom provocou com uma risada. Uruzai. Cale a boca. Se você quer lutar, mostre-se, Big Mom. Eu vou lutar com você aqui mesmo, agora mesmo. Luffy gritou olhando para o Dendemushi, fazendo-o olhar levemente surpreso. Agora. Biblioteca prisional. A tripulação sentou-se enquanto Luffy tentava se libertar com Nami, explicando para Big Mom que ela me tinha Lola e foi ela quem deu a ela o Vivre Card. Isso só irritou mamãe quando ela explicou que Lola havia rejeitado o casamento que ela organizou, fazendo com que Nami se lembrasse de Lola, e o zumbi que pegou sua sombra estava muito feliz com o casamento por querer se casar com todos os homens que ela conheceu. Mais tarde, depois que Luffy gritou com ela, Pudding entrou querendo falar com o trio na cela do livro. Repositório de tesouro. Pedro estava limpando os corredores do lado de fora da sala em que a Big Mom's Crew está antes de correr na frente de outro grupo. Ele então correu cortando os guardas, puxou uma banana de dinamite, acendeu-a com um cigarro e jogou-a na porta. Estrondo! Só para que nada aconteça com a porta. Ele então jogou vários outros na porta. Estrondo! 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 Ele então pulou para trás quando Smooth e Tamago saíram para ver os soldados inconscientes. Eles então começaram a correr pelos corredores enquanto Brook se escondia em uma sala por onde eles passaram. Pedro continua seu ataque pelos corredores do Whole Cake Chateau, cortando os guardas antes que eles possam levantar as armas em defesa. Ele acelerou e explodiu os soldados, antes de usar explosivos para eliminar vários oponentes de uma só vez. À medida que sua violência continua, Tamago e Smooth correm para encurralá-lo enquanto monitoram sua localização. No entanto, Tamago se pergunta sobre Pedro tentando roubar os poneglyphos e então percebe que Brook escapou da segurança, assim como Pedro. Smooth então volta para a sala do tesouro. Mais à frente, com Brook, ele está na entrada eliminando vários guardas de lá, e quando o resto deles tenta fechar as portas e trancá-lo do lado de fora, ele acelera para entrar na sala. As portas permanecem trancadas quando Smooth chega ao quarto e, como essas são a única saída, ela espera que Brook saia. Ela então ouviu Tamago em seu Dendemushi. Big Mom vai querer ele para sua coleção. Machuque-o, mas não o mate. Entendi.
Dentro da sala, Brook é confrontado pelos guardas lá dentro. Suspiro. Não aguento mais soldados. Soldados de xadrez então correram em direção a Brook, fazendo-o suspirar novamente. Entendo. Através da habilidade da Big Mom, todos vocês estão fundidos com almas humanas. Isso significa que vocês, soldados da paz do xadrez, são... Ele parou e puxou seu violão. Movido pela alma. No entanto, os soldados o atacam e o dominam antes que ele consiga tocar os acordes certos em seu violão, e todos convergem para ele. No entanto, Brook consegue começar a jogar e explodi-los com uma explosão de energia da alma, explodindo suas almas para fora de seus corpos enquanto um espectro de alma demoníaca se manifesta atrás dele. Você não sabe meu outro nome, não é, querido? É Soul King. Espelhe o mundo. Na casa de Brulé no Mirrorworld, Brulé se prepara para submergir Cenoura em uma panela de água fervente, e seus famintos companheiros de tripulação estão ansiosos para finalmente comê-la. No entanto, Chopper se lembra de quando ele e Cenoura foram atacados por seus clones de espelho. A equipe de Brulé acabou de capturar uma das cópias de Cenoura, que era um sapo transformado em seu reflexo. Ele olhou para o teto enquanto a verdadeira Cenoura estava no sótão de Brulé, projetando sua voz para fazer parecer que o clone do sapo estava falando. Brulé então faz Randolph cortar a corda que segura o sapo que eles acreditam ser Cenoura sobre a panela, mas enquanto Randolph se prepara para fazer isso, Cenoura atira uma pedra nele e o derruba para trás. Brulé fica surpresa com a queda de Randolph e não consegue ver Carrot descendo até seu clone do espelho até que um dos homens o aponte. Cenoura mantém sua duplicata sob controle enquanto balança na corda, e enquanto Randolph tenta cortá-la novamente, Cenoura cai na lateral da panela e chuta Brulé, derrubando-a e mergulhando-a em água fervente. Os Big Mom Pirates caem no caos, e Chopper se junta ao contra-ataque enquanto retorna à sua forma normal para escapar de suas correntes e come uma Rumble Ball, permitindo-lhe ativar Monsoon Point. Monster Point. Hora de começar o contra-ataque. Castelo de bolo inteiro. Dentro de uma sala do Whole Cake Chatial, a família Vinsmoke, exceto Rei Ju, senta-se e bebe chá. Juiz afirma que Pudding irá morar com eles no Reino Germa após o casamento, pois quer usá-la como alavanca para evitar que os piratas Big Mom se aproveitem deles em sua nova parceria. Niji se pergunta se os piratas da Big Mom tentarão fazer a mesma coisa com Sanji, mas Ishijio lembra que eles não se importam com o bem-estar de Sanji. Isso faz com que os irmãos riam, e Niji espera viver com Sanji novamente. Em seu quarto, Sanji prepara um buquê de flores para o pudim enquanto o soldado Berinjela chega com os ingredientes solicitados por Sanji. Ele revela que Luffy, Naruto e Nami estão atualmente detidos, e Sanji fica inicialmente preocupado, mas lembra a si mesmo que Big Mom concordou em deixá-los ir após o casamento. No entanto, ele fica preocupado ao saber que Brook ainda está furioso no castelo e diz ao criado para parar de falar e lhe dar os ingredientes. Espelhe o mundo. Na casa de Brulé, o caos abunda enquanto os capangas de Brulé correm para atacar Carrot, mas ela enrola Ericutoro, Electro, em suas mãos e o joga no chão, criando uma explosão elétrica que choca seus agressores, assim como a escrita Brulé. Erecutorikaru Runa. Luna elétrica. Enquanto isso, o Noble Croc percebe Chopper parado atrás dele em Monsoon Point, Monster Point, mas não pode fazer nada antes que Chopper o pegue perto da mesa e o vire, batendo suas costas no chão. Um homem fica de pé. Ele é um homem alto, com pernas bastante finas e um bigode minúsculo. Sua característica mais proeminente é seu chapéu gigante que lembra uma chaminé que solta fumaça, além de rodas em ambos os lados do corpo. Ele também tem braços extraordinariamente longos, com uma articulação de cotovelo extra em cada um, revelando que ele é da tribo dos braços longos. Ele está vestindo um terno escuro com uma gravata borboleta rosa gigante, calças escuras e uma máscara escura sobre os olhos. Este é Diesel. Ele então sai correndo de casa em grande velocidade para relatar esse ataque a Big Mom girando suas rodas com as mãos. Porém, Cenoura consegue alcançá-lo e cobre seus olhos, fazendo-o correr em direção a uma parede. Quando Diesel recupera a visão, ele não consegue parar a tempo e bate na parede.
Chopper e Carrot comemoram sua vitória e se preparam para usar o poder de Brulé para explorar o Mirror e encontrar todos os seus companheiros de tripulação. Eles amarraram Brulé, levaram-na com eles e correram em um carrinho que Diesel foi forçado a puxar e olhar através de espelhos aleatórios, assustando quem estava olhando no espelho do outro lado. Sala do Tesouro. Na Sala do Tesouro, Brook acaba com todos os manos do soldado de xadrez com seu poder da alma e volta sua atenção para os guardas não humanos dentro da sala. Eles o atacam, mas Brook rebate seus ataques enquanto derrota todos eles com golpes de espada rápidos enquanto o ar esfria. Kazuryuta Fubukijiri. Canção dos Arranhões Blizzard Slice. Brook aparece atrás do grupo e embainha sua espada. Eu já cortei você. Ele disse quando o gelo se formou em suas costas e eles caíram e viram as chaves no cinto de um homem. As chaves. Ele então se virou para ver um grande guarda correndo antes de Brook pular em direção ao homem e executar um golpe vertical para baixo muito rápido que o corta e congela. Suvar Bandururu. Engolir Banderole. Brook então pega as chaves das gaiolas que contêm os ponêglifos e sai para transcrevê-los. No entanto, quando Smoot deduz que todos os guardas foram derrotados e se prepara para invadir, Big Mom de repente chega dizendo à sua filha para se afastar enquanto ela quebra a porta do quarto e confronta Brook enquanto ele transcreve seu road poneglyphoneglyphoneg. Castelo. Enquanto isso, Reiju foge pelo castelo e se aproxima de uma sala com uma porta, mas depois volta. Ela então rasteja para fora, apenas para ficar cara a cara com uma arma. Reiju se vira e reconhece a pessoa por trás da arma. Em estado de choque. Bang! Ela levou um tiro na perna e conseguiu escapar antes de se apoiar na parede enquanto mancava. Ela então encontrou Pudding, que a levou para seu quarto para tratamento. Pátio, Pedro. Dentro do castelo, Pedro é empurrado para o pátio do terceiro andar por um batalhão de soldados xadrez. Lá, ele confronta o Barão Tamago. Já faz um tempo bom. Estou surpreso em ver você de volta aqui depois de ter se apegado tão teimosamente à vida na última vez que veio para Totuland, há 5 anos, e teve 50 anos de sua expectativa de vida removidos. O confronto desencadeia uma reação no olho esquerdo de Tamago, lembrando que ele foi arrancado na batalha com Pedro há 5 anos, e as coisas começam a esquentar quando Pedro revela o próprio olho esquerdo, que também havia sido arrancado. Estou disposto a sacrificar minha vida. Não espero voltar vivo. Pedro gritou antes que a eletricidade cobrisse sua lâmina enquanto avançava contra Tamago, que avançou e girou as pernas para bloquear os ataques, revelando que eram a prova de eletricidade. Tamago puxou sua espada de cana e avançou contra Pedro e chocou as lâminas. Tamago então vira de cabeça para baixo e gira rapidamente como um peão, desferindo uma série de chutes em Pedro. Sansai do Regu. Pernas do lado ensolarado. Pedro bloqueia a maioria dos chutes antes de ser revidado. E gira o rabo para pairar antes de voar para Tamago e ser chutado para trás. Ele se lembrou de Big Mom tirando 50 anos de sua vida em vez dos 70 arrancando seu olho esquerdo e se levantou lembrando dos chapéus de palha salvando-o antes de correr e cortar Tamago ao meio, fazendo com que uma gema de ovo caísse. Eu não vou morrer agora. Sanji. Sanji saiu enquanto chovia e foi até o quarto de Pudding e olhou para ver Pudding cujo cabelo estava fora do caminho, revelando que ela tinha um terceiro olho. Ela riu de Reiju e explicou que não gostava de Sanji e era como sua mãe e planejava atirar nele e em sua família assim que eles fizessem seus votos e que ela contou aos 3 chapéus de palha capturados também. Ela então pegou a cabeça de Reiju e puxou uma tira de filme mostrando as memórias de Reiju antes de puxar uma tesoura e cortar a parte que ela acabou de explicar, apagando as memórias de Reiju ao ter um soldado aleatório atirando nela. Sala do Tesouro. Brook permanece firme contra Big Mom, que tinha uma nuvem de tempestade e um sol forte, Omi, ao lado dela. Procurando uma abertura para passar pela Big Mom, Brook não vê nenhuma, mas sai correndo enquanto sobe a parede. Ele então corre ao redor da circunferência da sala, sua velocidade fazendo com que Big Mom se esforce para acompanhá-lo.
Porém, quando ele consegue ficar atrás dela e tenta atacar, Big Mom rapidamente o vê e o repele com Prometheus. Os dois manos do clima o atacam com ataques poderosos. Brook então tenta dominá-los com seu poder da alma, como fez com os Chase Soldiers, mas embora sua música lhes cause grande desconforto, eles saem dessa situação ilesos. Eles então o ferem ainda mais com ataques mais poderosos, aparentemente derrotando-o, mas quando Big Mom tenta agarrá-lo para levá-lo para sua coleção, ele rasteja para longe e lentamente se levanta. Zeus e Prometheus discutem sobre quem deveria acabar com ele, fazendo com que Brook detectasse uma abertura para Big Mom e corresse para atacá-la. No entanto, o humano bicorne da Big Mom, Napoleão, libera uma espada escondida dentro dela e bate em Brook. Big Mom então pergunta ao quase derrotado Brook se ele já está farto. E fica surpresa ao vê-lo se levantar novamente. Eu sei que Sanji provavelmente está aqui para se sacrificar, e é improvável que ele volte conosco. Portanto, se Luffy falhar, quero que esta missão seja frutífera ao adquirir seus ponêglifos. Big Mom se pergunta por que Brook não considera a possibilidade de sua equipe morrer nesta missão, mas Brook retruca que ninguém considera a possibilidade de morte em suas missões. Espelha o mundo. No mundo dos espelhos, Cenoura faz cócegas em Brulé para forçá-la a guiá-los até os espelhos do Chateau Whole Cake. Brulé não aguenta mais e cede, revelando que embora não saiba imediatamente qual espelho leva, onde Carrot e Chopper podem perguntar e eles responderão. A dupla começa a perguntar quais espelhos levam ao castelo, e os espelhos começam a se identificar. Eles então perguntam se algum deles viu algum de seus camaradas, mas os espelhos não conseguem identificar seus camaradas pelo nome. Para identificar seus companheiros, Cenoura se prepara para desenhá-los, afirmando ser uma boa artista. Biblioteca prisional. Na biblioteca dos prisioneiros, Luffy tenta se libertar girando para arrancar os braços. Apesar das constantes tentativas de Nami para detê-lo, Opera então confronta Nami, revelando que Big Mom ordenou que ele descobrisse a localização de Lola enquanto ainda era noite. Nami se recusa a trair Lola, e Opera vai buscar uma besta, dizendo a ela que atirará nela a cada 5 segundos até que ela dê uma resposta. Luffy promete se libertar em 5 segundos, fazendo com que Nami fique ainda mais histérica quando de repente Jinbei entra na biblioteca. Opera está confusa já que Jinbei não é permitido no Chateau, mas Jinbei simplesmente pede desculpas ao acertar Opera no peito. Gozemagavara Seiken. Punho de 5.000 tijolos. Continua. Capítulo 78 Última vez. Espelho o mundo. No mundo dos espelhos, Cenoura faz cócegas em Brulé para forçá-la a guiá-los até os espelhos do Chateau Whole Cake. Brulé não aguenta mais e cede, revelando que embora não saiba imediatamente qual espelho leva, onde Carrot e Chopper podem perguntar e eles responderão. A dupla começa a perguntar quais espelhos levam ao castelo, e os espelhos começam a se identificar. Eles então perguntam se algum deles viu algum de seus camaradas, mas os espelhos não conseguem identificar seus camaradas pelo nome. Para identificar seus companheiros, Cenoura se prepara para desenhá-los, afirmando ser uma boa artista. Biblioteca prisional. Na biblioteca dos prisioneiros, Luffy tenta se libertar girando para arrancar seus braços, apesar das constantes tentativas de Nami para detê-lo. Opera então confronta Nami, revelando que Big Mom ordenou que ele descobrisse a localização de Lola enquanto ainda era noite. Nami se recusa a trair Lola, e Opera vai buscar uma besta, dizendo a ela que atirará nela a cada 5 segundos até que ela responda. Luffy promete se libertar em 5 segundos, fazendo com que Nami fique ainda mais histérica quando de repente Jinbei entra na biblioteca. Opera está confusa já que Jinbei não é permitido no Chateau, mas Jinbei simplesmente pede desculpas ao acertar Opera no peito. Gozemagavara Seiken. Punho de 5.000 tijolos. Agora. Biblioteca prisional. Depois de nocautear Opera, Jinbei tentou quebrar as barras, mas nada aconteceu.
Era isso que eu esperava do livro de Monte Dor. Então eu tenho que quebrar meus braços. Luffy gritou antes de ser chutado na cabeça por Naruto. Pare com isso já. Há outra maneira. Disse Jinbei antes de olhar para eles. Livros podem ser destruídos pelo fogo. E o que diabos vai acontecer conosco? Naruto perguntou ao Homem-Peixe. Estamos no maldito livro. Você ficará bem. Se conseguir sair antes de ser envolvido pelas chamas. Oh, claro que é fácil para você dizer, Naruto disse enquanto Jinbei jogava uma tocha na cela. Ah, você é péssimo. Depois de um momento, o trio saltou com outras criaturas que estavam em chamas enquanto Jinbei jogava água de um balde neles e no livro. Naruto estalou o pescoço antes de ver que Nami estava de topless por causa do fogo. Antes de dar a ela sua jaqueta verde para que ela vestisse e abotoasse apenas um botão mostrando seu decote e barriga. Depois de discutir sua rebelião contra a mamãe, eles saíram correndo e começaram a lutar contra quaisquer soldados e piratas que estivessem em seu caminho. Pedro vs Tamago. Esgueirar-se. Ship. Visconde Yoko. Depois de ser cortado ao meio, uma gema gigante sai voando do corpo do Barão Tamago. Visconde Yoko? Pedro perguntou olhando para trás. Para sua surpresa, Pedro observa a gema se transformar em uma versão diferente de Tamago, que é coberto de amarelo, possui bico e asas de galinha e empunha duas adagas. Ele então ataca Pedro enquanto faz barulhos mostrando que ele tem melhores habilidades com a espada. Ele bombardeia Pedro com ataques rápidos que o Visão Onça tem dificuldade em acompanhá-los. Yoko vai tão rápido que se torna um turbilhão de movimentos, e consegue acertar a espada de Pedro e mandá-la voando para uma boa distância. Pedro corre para sua espada e Yoko persegue rapidamente, mas Pedro a recupera na hora certa e corta Yoko ao meio, mandando a gema para fora de seu corpo mais uma vez. Os companheiros de tripulação de Yoko comemoram a evolução iminente, revelando que ele se transformará no Conde Nivatori com o poder do Tama Tama no Mi, ovo fruta, que lhe permite evoluir cada vez que for destruído. Eles afirmam que Nivatori é um verdadeiro cavaleiro que certamente dominará Pedro. Porém, Pedro decide atacá-la em meio à evolução, para choque dos piratas Big Mom. Eles atacam ele, mas ele puxa uma série de bombas que prontamente acende, fazendo-os fugir de medo. É bom ter tantos soldados aqui. Mate, espere, o que você está fazendo? É bom servir de isca. Disse Pedro acendendo um pavio. Não faça isso. Estrondo. Pedro então desencadeia uma enorme explosão que envia os piratas e o Conde Nivatori, que agora parece uma galinha com roupas rosa, voando e se engolfando. Não acredito que Pedro se explodiu. Nivatori ofegou ao olhar para o local fumegante que Pedro estava. Espelho o mundo. Pedro ofegou quando Chopper em sua forma humana o puxou. Chopper também tem Brulé amarrado em uma mochila nas costas com Carrot atrás dele. Isso foi por pouco, Pedro. Chopper ofegou antes que Carrot falasse. Como você é imprudente! Pedro, fiquei tão surpreso. Pedro então se sentou contra a parede. Fiquei ainda mais surpreso. Ele disse lembrando de ter visto a dupla em um espelho que estava ao seu lado e foi então que decidiu usar as bombas. Pular assim que elas explodiram. Chopper, Carrot, Pedro e o cativo Brulé então andam no carrinho de diesel enquanto procuram seus companheiros de equipe restantes, sabendo que Luffy e Nami foram capturados. Carrot mostra aos espelhos o desenho de seus companheiros de equipe, mas para surpresa de Pedro, todos são desenhados como Bishin. Porém, os espelhos reconhecem os desenhos e revelam que viram Nami com Jinbei, e Chopper fica surpreso ao ouvir o nome de Jinbei. Sala do Tesouro. Vou levar você até lá para pegar uma cópia da pedra. Brook ofegou enquanto o fogo cercava ele e Big Mom. Ele então monta uma carga para completar sua tarefa. Big Mom faz Zeus e Prometheus atacá-lo, mas Brook resiste aos raios e ao fogo enquanto passa por eles em uma chama de fogo e atinge Big Mom.
com sua espada. No entanto, para sua surpresa, seu ataque apenas pressionou um pouco a pele de Big Mom, sem penetrá-la. Big Mom então retalia jogando no chão, e Brook fica incapaz de se levantar. Porém, à medida que Zeus e Prometeu o atacam mais um pouco, ele desfere um ataque deitado, que consegue cortar Prometeu apesar do humano ser feito de fogo. Big Mom então acaba com Brook jogando contra a parede, e enquanto ela o captura, Smooth ouve sobre Luffy invadindo o castelo enquanto ela fica do lado de fora da sala. Sabendo que Big Mom não reagiria gentilmente a mais eventos que ameaçassem o casamento amanhã e que ela poderia descontar neles, Smooth ordena que seus subordinados bloqueiem a entrada para o quarto nível de todos os níveis abaixo e lidem com o problema sem problemas. Contando para Big Mom. Dentro da sala, Brook está despido e os Chase Soldiers não encontram nenhum objeto roubado em suas roupas. Isso alivia o humor de Big Mom em torno de Brook. Enquanto ela o mima como seu novo animal de estimação, e ela o elogia por dominar seus soldados de xadrez. No entanto, ela revela que ele foi incapaz de dominar seus manos especiais, Zeus, Prometeu e Napoleão, porque eles foram feitos com pedaços de sua alma. Ela está aliviada por ele não estar tentando roubar os ponêglifos, revelando que Gold Roger conseguiu entrar furtivamente e lê-los com sua habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, permitindo-lhe alcançar Laugtail. Ela planejava se tornar o próximo rei dos piratas, pois agora tinha a chave para poder ouvir também a voz de todas as coisas. Pudding então entra na sala, e Big Mom pergunta se ela já despertou a habilidade de seu terceiro olho. O exasperado Pudding afirma que isso pode ser impossível por ela ser mestiça. E Big Mom diz que o terceiro olho é apenas uma característica feia nela se não puder ser útil. Brook fica surpreso ao ouvir sobre o terceiro olho de Pudding, e os dois se identificam e se reconhecem. Pudding, surpreso com a chegada de Brook, pergunta a Big Mom se eles podem conversar em particular em seus aposentos. Mais tarde, Big Mom estava brincando com Brook em um vestido rosa e conversou com Pudding sobre o assassinato da família Vismok atirando em Sanji quando ele viu seu terceiro olho após levantar o véu. E então ataque surpresa ao juiz e seus filhos e filha. Chapéus de palha e Jinbei. Enquanto Luffy lutava contra um grupo, os outros fugiram evitando grupos ou fazendo Naruto atirar neles com seus revólveres. Precisamos sair deste castelo! Jinbei gritou. Enquanto eles corriam com Naruto pegando Nami depois de atirar em dois soldados. Ao chegarem a um salão cheio de espelhos, Nami ataca um grupo de soldados com raios e atinge Chopper que saltou para ajudar. Eles então pularam em um espelho com cenoura e repassaram um plano para encontrar e ajudar Luffy e Sanji. Eles começaram a pedir informações aos espelhos sobre o paradeiro de Luffy, Sanji e Brook, mas inicialmente não tiveram sucesso. Eles então percebem um espelho muito grande à frente, e Brulé fica entusiasmada com isso. Pedro obriga Diesel a puxar o carrinho mais rápido, embora Diesel não consiga se mover rápido devido à quantidade de pessoas que puxa. O grupo chega ao espelho e avista Brook do outro lado, mas então percebem em estado de choque que ele está sendo segurado por uma Big Mom adormecida. Eles tentam chamar Brook sem acordar Big Mom, mas não tem sucesso, e Brulé e Diesel chamam Big Mom, forçando a equipe de resgate de Sanji a amarrá-los e amordaçá-los. Enquanto ela dorme, Big Mom percebe uma mosca e tenta esmagá-la, sem sucesso. Depois que a mosca passa novamente, Zeus, Prometeus e Napoleão acordam e a destroem, e a equipe de resgate de Sanji fica assustada com a quantidade de força que usaram. A equipe se prepara para se aventurar na sala para resgatar Brook de qualquer maneira, e Jinbei pega um esqueleto de uma sala de execução para substituir Brook enquanto Pedro coleta algas marinhas de uma cozinha para servir como o afro falso de Brook. Depois de colocar Brulé no espelho para transformá-lo em um portal, Chopper faz a primeira tentativa de entrar e substituir Brook pelo manequim. Ele quase tropeça, mas consegue se endireitar. Ele então sente vontade de espirrar e consegue reprimi-la, mas não enquanto espirra. Big Mom então levanta a mão para esmagá-lo, forçando-o a correr de volta para o Mirror World.
Carrot então entra com o manequim e pula na cama da Big Mom. No entanto, a bolha de ranho da Big Mom atinge Brooke quando ela exala, e então Carrot espera que ela inspire antes de ir para Brooke. Ela não consegue acordar Brooke antes que a bolha de catarro da Big Mom alcance e salte para o andar de baixo. Isso acorda Zeus parcialmente e Cenoura tenta imitar um coelhinho de pelúcia. Funciona, fazendo Zeus voltar a dormir e Cenoura voltar para a cama. Porém, ela chuta uma pedra em outra pedra, e Zeus pensa que a mosca está de volta e entra em modo de ataque. Carrot corre de volta para o Mirrorworld enquanto o Mano da Nuvem ataca, e Pedro decide tentar a si mesmo. Ele foge até a cama de Big Mom. E, ao se aproximar de Brooke, percebe Big Mom se movendo, mas é apenas ela se revirando e revirando. Big Mom se volta contra ele antes que ele possa agir, forçando-o a correr de volta para o Mirrorworld. Os movimentos e reviravoltas de Big Mom fazem Brooke cair da cama, e Naruto corre direto para Brooke. Ele pega Brooke acordando o músico, mas Brooke grita ao ver seu manequim, o que acorda Big Mom. Pensando que a mosca ainda está lá, Big Mom agarra Prometheus e a joga no chão onde Naruto e Brooke estão. No entanto, Jinbei corre para a sala e agarra os dois, trazendo-os para o mundo espelho assim que Prometheus cai no chão e explode. Big Mom e seus amigos especiais voltam a dormir, e a equipe de resgate de Sanji comemora seu sucesso na recuperação de Brooke. Fora. Luffy. Entretanto, continua olhando ao redor pelo terceiro andar quando de repente é puxado para a enfermaria por Reiju, que tranca a porta para evitar que seus perseguidores entrem. Luffy diz a Reiju que ele precisa avisar Sanji sobre o engano de Pudding, mas Reiju revela que Sanji descobriu isso há pouco tempo. Ela também explica que disse a ele para fugir da ilha, mas ele está preocupado com a ameaça de Zeff e Baratie serem mantidos como reféns. Luffy proclama que irá defender os Baratie se eles estiverem em apuros, e com sua greve de fome por Sanji em mente sabendo que ele fez de tudo para ajudar seu cozinheiro, Luffy sai do Chateau pulando pela janela. Ele cai em cima da casa de alguém e a destrói. Ele luta para se mover devido à fome enquanto volta para o local onde prometeu esperar por Sanji, mas Luffy é confrontado por soldados de xadrez ao longo do caminho. Ele continua lutando para voltar ao local antes de ser atacado assim que chegar lá, antes de ver Sanji correndo em sua direção segurando uma cesta. Continua